Hoje eu converso com a representante de marketing da Kemin, a Gisele Neri. Cadê a Gisele? Bom dia, Gisele. Tudo bem? Bom dia, doutor Otávio. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá bom, então. Nós vamos falar sobre inovações para a saúde intestinal das aves, apresentadas em uma conferência internacional, baseado aí que o Brasil é o maior exportador de carne de frango para muitos países do mundo, né? Agora também acabamos de divulgar aí na reportagem os números recordes para o mercado árabe, que é o frango halal, né? É o sistema de abate halal. O halal não é só porque é voltado para a Meca. Halal é uma palavra que pode ser usada para qualquer coisa que seja feita com bons princípios. Esse é o, então, né? Então é a produção da carne de frango, a produção, tudo que os árabes utilizam tem que ter essa certificação de halal, né? Então, e nós também estamos crescendo nesse mercado e bastante. Bem, vem cá, quais são, que novidades são essas aí divulgadas nesta conferência internacional? A gente já tem um trato intestinal para as aves, que é o sistema de utilização do alimento para transformação, seja em ovo ou em carne, pela ave, é diferente do mamífero, né? Eu acho que vale primeiro aí uma explicaçãozinha, porque o frango tem moela, e a moela que é fundamental no frango. Então, acho que vamos primeiro começar com uma aulinha de anatomia, que nem eu fiz outro dia aqui com um convidado que foi falar sobre a variação nutricional, as duas rações que têm que ser utilizadas, uma no período da manhã e outra no período da tarde, para você obter uma melhor postura de ovos, porque 90% das aves, enfim, a gente deu uma aulinha aqui, põe os ovos de manhã e elas fabricam primeiro a clara, para depois ficam 2 horas fabricando a clara para depois fabricar as outras coisas, como gema e casca, inclusive. Mas vamos lá, então, uma aulinha sobre o sistema intestinal das aves, onde tem a moela como papel principal. É isso mesmo, Otávio. Olha só, cada animal tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, né? Então, no caso das aves, a gente tem dois órgãos super importantes. Tem a moela, como você mesmo disse, depois tem toda a parte de estômago, intestino, seco, e é importante ter muita consciência que cada órgão desse tem um pH diferente, tem um pH ótimo de funcionamento, tem uma microbiota, né? Tem assim as suas bactérias que são mais comumente encontradas, né? Então tem o seu equilíbrio da microbiota. Então, cada uma dessas porções do intestino, do trato gastrointestinal das aves, tem ali a sua função e tem as suas características, né? É isso. Bom, então a gente precisa manter, se cada uma tem um pH adequado, é preciso manter esse nível de pH sempre em equilíbrio, né? Porque isso facilita a digestão e facilita a transformação disso em ovos ou em carne, seja a conversão disso. E como é que se faz isso? A ração tem que ser balanceada. Esse negócio que eu falei aqui dos ovos, da postura de ovos, que é de um tipo de manhã a ração e um outro tipo à tarde, vai de acordo com a necessidade. Isso vale também para o intestino das aves? Vamos lá, por que é tão importante a gente falar de intestino, né? Porque é onde acontece toda a absorção dos Isso. nutrientes da ave, né? Então não adianta nada a gente fornecer uma ração super equilibrada, com os níveis ótimos, de excelente qualidade e com todos os aditivos, se a gente chegar no intestino e esse intestino não ter uma qualidade adequada para conseguir absorver esses nutrientes. Por isso que a gente fala tanto em saúde intestinal, porque é a absorção dos nutrientes que vai fazer com que a ave atinja o seu máximo desempenho, né? Isso implica na E quando utilização, a gente... isso implica, deixa eu adiantar um pouquinho, na utilização de probióticos, como nós também utilizamos às vezes para melhorar o nosso trato intestinal? Com certeza, Otávio. Aqui a gente trabalha, quando a gente fala de saúde intestinal, a gente trabalha muito com aditivos como probióticos, óleos essenciais, pré-bióticos, beta-glucanos, ácidos orgânicos, ácido butírico protegido.
Então, são todos produtos, são todas classes de produtos super importantes e cada um tem a sua função ali para garantir a saúde intestinal. Isso já vem pronto num mix? Não Não? necessariamente. Tá. Quando a gente fala, por exemplo, do ácido butírico, é uma tecnologia que ele precisa estar encapsulado. Tá. Por quê? Porque a ação do ácido butírico que a gente deseja é justamente lá no intestino. Então, ele tem que passar por toda a parte inicial do trato gastrointestinal para conseguir ter ação lá no intestino. O ácido butírico, além dele trabalhar um pouco com a questão do equilíbrio da microbiota, ele tem uma função essencial para o próprio intestino, para os enterócitos. Ele é como uma fonte de energia para os enterócitos. Tá. Sabe? Então, ele mantém a integridade intestinal. Deixa eu te interromper, então. Mas então são vários elementos que podem entrar para melhorar esse trato intestinal das aves. Isso complica o manejo de alimentação das aves ou existe uma regrinha básica de como as coisas devem ser feitas, em que fases, para facilitar o trabalho junto com a alimentação? E depois eu tenho uma outra pergunta que acho que você pode responder junto. Isso vale só para aves criadas em gaiolas? Porque nós temos as galinhas que são soltas, né? E a galinha, quando está solta na natureza, ela vai ciscar, vai comer bichinho, vai, sei lá, comer um pedacinho do não sei o quê, do não sei o quê. Quando ela faz isso, ela já faz o processo seletivo buscando esses elementos. Então, acho que as duas coisas se combinam aí. É uma excelente pergunta e sim, as duas questões se combinam, super se combinam. Por quê? Quando a gente pensa em saúde intestinal, não existe uma receita de bolo. É essencial ter uma pessoa técnica capacitada para visitar a granja, verificar quais são as necessidades, verificar qual é a realidade daquela granja, porque cada granja é diferente uma da outra. A água é diferente e ela pode ter impacto na saúde intestinal. Ou a própria biossegurança, questões ambientais, isso tudo pode impactar grandemente na saúde intestinal. Por exemplo, o próprio estresse da ave tem um impacto na saúde intestinal. Né? Então, é essencial visitar, verificar as condições, verificar as necessidades e as demandas para a gente conseguir desenhar a melhor solução possível para a realidade específica da granja. Então, cada caso quando a gente fala... Cada caso é um caso, né? É isso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, é isso mesmo. Tá. E outra coisa, então, para a gente já encaminhando aí para o final da nossa conversa, quando a gente tem essa melhora no trato intestinal das aves, nos ruminantes a gente sabe o que acontece. Com o ser humano a gente também sabe o que acontece. O intestino está muito ligado à nossa saúde, aquilo que a gente come. Você falou em estresse das aves. A gente sabe que quando você sofre, o ser humano passa por por alta tensão de estresse, ele de repente pode desencadear um quadro de diarreia. E mesma coisa nas aves. O estresse é um negócio que é um mal silencioso, junto com a hipertensão nos humanos, é um mal silencioso, ele causa um monte de coisas. No caso das aves especificamente, quando a gente faz adequadamente essa melhora do trato intestinal, o que é que a gente tem como resultado positivo? A gente tem como resultado positivo uma melhora no desempenho, uma melhora no bem-estar desses animais e, principalmente, a gente consegue atender a demanda crescente do mercado. Tá. Hoje, a indústria vem fazendo um esforço muito grande para implementar cada vez mais a redução do uso de antibióticos. E não tem como falar em redução de uso de antibióticos sem falar em saúde intestinal. A saúde intestinal é um dos principais pilares, junto com o manejo, junto com a ambiência, para a gente conseguir reduzir de maneira racional o uso de antibióticos. Legal. É mais ou menos como a gente também, né? A gente vai utilizar antibióticos e remédios quando a gente tem um problema sério para resolver. Mas, no mais, a boa alimentação, o bom trato estomacal, intestinal, ele te dá uma vitalidade, uma saúde que você vai depender menos de remédios. Esse é o caminho também para as aves, então. É exatamente esse. Tendo uma boa saúde intestinal vai impactar tanto em performance como em saúde, bem-estar. Então, é essencial a gente falar em saúde intestinal. Legal. Sempre. E a empresa de vocês fica onde? A Kemin? A Kemin fica em Valinhos, no interior de São Paulo. Tá. E para quem quiser saber mais informações sobre esse assunto tratado aqui, qual é o endereço de internet de vocês?
basta visitar www.kemin.com. Ok. E ali a gente tem todas as soluções descritas, inclusive os nossos contatos também, tanto de e-mail como de telefone. Ok, Gisele, obrigado. Isso que você tem aí atrás é um teclado ou é um quadro com um teclado? É um piano elétrico. Você toca nas horas vagas? Eu digo o seguinte, graças a todos os meus amigos, eu não toco, quem toca é meu marido. Pode agradecer pro meu marido, que eu não toco nada. Então você tem bom senso, porque você não quer bagunçar o ouvido dos outros. É isso? Deixa o seu marido tocar. Pois é, eu tenho respeito ao ouvido dos outros, é isso mesmo. Tá bom, Gisele. Muito obrigado aí pela conversa e pelas informações. Grande prazer. Muito bacana. Até a próxima. Tchau. Boa tarde.